Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Boa tarde, ouvintes, internautas, bem-vindos ao Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos na rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também ao vivo pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e na nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br, e participe pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do Movimento do Ministério Público Democrático que Fala, Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o Movimento do Ministério Público Democrático e com o apoio da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, a ABRAID. Apresento os nossos convidados. Aqui à minha esquerda, o Procurador de Justiça, professor e escritor Vidal Serrano, associado do Movimento do Ministério Público Democrático, MPD. Advogada doutora Cláudia Carvalho Valente, professora de Compliance da Fundação Instituto de Administração, FIA. O médico doutor Luiz Augusto Pereira, especialista em gestão de informações e bancos de dados de saúde, consultor da ABRAID, e o economista e empresário Ricardo Gamal. Muito obrigado pela presença de todos neste programa Gente do MPD que Fala. Vítimas da ditadura pedem ao Supremo Tribunal Federal que proíba a comemoração do golpe de 1964. Um grupo que inclui vítimas e familiares de vítimas da ditadura militar pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda a determinação do presidente Jair Bolsonaro de que haja celebrações em quartéis dos 55 anos do golpe militar de 1964. Em um mandado de segurança, o grupo afirma que o ato do presidente viola o direito à memória e à verdade das vítimas da ditadura, alvos de torturas e assassinatos, e de suas famílias. Doutor Vidal, sua avaliação sobre essa possibilidade de celebração, vamos falar em possibilidade, né, de celebração dos 55 anos do golpe de 64 nos quartéis. É, no mínimo, algo inusitado, né? Na verdade, quer dizer, o regime militar de 60, que inaugurado em 64, ele trouxe lá uma série de atos de exceções, o AI-5, o AI-4, o AI-3, trouxe lá a polícia política, trouxe notícias variadas de tortura, inclusive com homicídios, enfim, quer dizer, foi um período de exceção. Quer dizer, a imprensa era censurada, sabemos nós, havia um controle prévio do que era comunicado, quer dizer, enfim, esse regime de exceção, ele não pode, na verdade, ser celebrado como algo regular dentro de um Estado democrático que se inaugurou a partir de 1988. É evidente também, quer dizer, que não se trata aqui de assolar as relações, vamos dizer assim, entre sociedade e as Forças Armadas, mas o presidente da República, enquanto tal, quer dizer, conclamar que haja essas comemorações, é algo de inadequado, quer dizer, impróprio, vamos dizer assim, as posturas do exercente de uma atividade dessa, e é algo que deve ser lamentado por outro lado, e de outro lado cabe sim, quer dizer, uma medida judicial, quer dizer, impedindo que isso seja uma ordem colocada, quer dizer, sem prejuízo, evidentemente, da liberdade de expressão, de instituições militares, etc., mas é um pouco diferente, repito, aqui não se trata de liberdade de expressão, se trata, quer dizer, de um ato oficial da Presidência da República conclamando, quer dizer, que haja celebração de um período, quer dizer, que foi excepcional na história aqui do Brasil, quer dizer, marcado por atos despóticos, por violações, por desrespeitos aos direitos humanos das mais variadas formas. Doutora Cláudia, sua avaliação sobre essa vontade, esse desejo do presidente Bolsonaro de celebrar esses 55 anos do golpe.
Bom, boa tarde a todos, é uma satisfação ter sido convidada para debater esses temas, que são temas muito importantes, onde a população é envolvida nesse momento de formação do governo, né? Eu acompanho o professor Vidal, que realmente é um momento muito inadequado, principalmente para tratar temas como esse, enquanto a gente tem pautas muito mais importantes para o país, que ainda está saindo de uma crise, né? Eu não era nascida em 64, mas eu me lembro com, né, muita vivência do meu pai me falando de exemplos que ele vivenciou. Hoje ele tem 85 anos, e ele ainda se lembra de casos que nossos avós, nossos pais ainda podem relatar como casos muito críticos para o período daquele período no país, e com certeza não deveriam, né, ser revividos, principalmente pelas famílias, né, pelas pessoas que passaram por esses momentos difíceis. E como o professor Vidal disse, que ainda fosse conclamado pelo presidente da República, né? Então, eu acredito que é totalmente, realmente, inoportuno, né? Eu acho que a gente tem pautas mais importantes, e não se trata realmente de... A gente evoluiu muito no mundo para realmente ainda exacerbar, né? Ainda proclamar atos de intolerância, a comunicação, enfim. Eu acho totalmente inoportuno, e eu acho que as instituições, aí, as famílias realmente têm um momento para se manifestar contrário a essa opção que o governo está fazendo. Doutor Pereira, sua avaliação. A mesma dos meus colegas aqui do debate, é uma questão de bom senso, quer dizer, não é possível comemorar uma data como essa, a mesma coisa comemorar uma data do nazismo, do fascismo, comemorar a data do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, é a mesma proporção, eu tenho a impressão. Não tem sentido isso. Gamal, sua avaliação. Olha só, prazer estar aqui novamente, boa tarde a todos. Veja só, eu acho no mínimo extemporâneo, né? Algo desse tipo, né? E revela uma preocupação muito grande por parte do governo com as questões ideológicas ainda, dos anos 70, né? Enquanto que a economia sofre tanto. O desemprego está crescente ainda, né? Houve uma pequena melhora, mas ainda tem muita gente nas ruas, e o governo tem preocupações ideológicas que já não fazem sentido. O que faz sentido atualmente é o crescimento econômico, né? São os empregos, né? A violência que está crescente. Então, eu acho no mínimo extemporâneo. Vale dizer que até no seio das Forças Armadas existe uma controvérsia em relação a esse dia aqui de celebração, né? Então, acho que são preocupações assim, que não tem mais sentido, perderam totalmente o sentido, essas preocupações. A minha avaliação tem que se pautar mais pela questão econômica, né? A concentração bancária, são 4 bancos que dominam toda a economia brasileira. Isso sim, né? Quase metade do orçamento vai para pagamento de juros da dívida interna. Então, essa é uma pauta importante. Isso é coisa de R$1 trilhão, né? E aí ficam nessa coisa aí. Eu acho que é lamentável. É porque fala-se em celebração, né, Gamal? O sentido não seria de revisitar a data. Revisitar 31 de março de 1964, com o objetivo de conhecer melhor a história, para quem não conhece, entender o período que passamos, para que isso não volte a acontecer, no sentido de você revisitar e entender o que foi tudo aquilo e evitar que tudo ocorra novamente. Negar que houve a tortura, negar que houve uma ditadura, realmente, o que nós vamos dizer? É algo complicado. Até nas Forças Armadas ele não tem unanimidade nesse ponto, né? É complicado, né? Doutor Pereira, agora, eu gostaria de saber qual é aí o doutor Vidal pode dizer melhor, qual é o ponto que pode fazer com que a justiça suspenda essa celebração. Tem uma lei, né, que proíbe. Existe uma lei? Eu não sei como é. Não, na verdade, quer dizer, o que acontece, não só você tem leis específicas, como você também tem, quer dizer, se você entender, por exemplo, que a celebração do golpe de 64 significa apologia à tortura, apologia à censura, apologia a práticas que foram
exercidas naquele momento e que violam, na verdade, diversos pontos do Código Penal, você pode colocar isso até dentro de uma outra possibilidade. Então, assim, quer dizer, a viabilidade de uma medida de âmbito difuso, né, tentando, quer dizer, impedir. Mas, repito, impedir isso não com uma manifestação, quer dizer, se tiver uma linha de pensamento político que queira falar, uma instituição de militares reformados, que queira se pronunciar, isso faz parte do debate político, as pessoas se expressam. Agora, outra coisa é você entender, quer dizer, que o presidente da República, enquanto tal, quer dizer, faça apologia de um momento de exceção constitucional. Quer dizer, não houve eleição, quer dizer, depois não houve uma segunda eleição, depois morreu o Costa e Silva, vamos lembrar, quer dizer, tinha que assumir o vice, houve um golpe no golpe, quer dizer, subiu lá o triunvirato, que depois caminhou para a indicação lá do Médici, né? Então, os atos institucionais, a aprovação de duas constituições, de 67 e 69, quer dizer, sob a vara do regime militar, enfim, a censura, quer dizer, ali colocada nos meios de comunicação de maneira prévia, expressa, violenta, quer dizer, né? A falta de possibilidade de debate político, atestado de bons antecedentes ideológicos que se exigia para concurso público, DOPS. Então você tem ali um caminhão de coisas. Quer dizer, o que é celebrar essa data? É celebrar essas realizações? Isso evidentemente viola diversos pontos do texto constitucional, da legislação infraconstitucional. O presidente já se manifestou como negando esse período, né? Considerando que o presidente já se manifestou como negando esse período. Então também a gente tem aí a negativa dele em relação ao ato histórico daquele período, daquele momento, né, do país. Então, como o professor disse, eu entendo a sua colocação de, na verdade, a gente reviver essa história, principalmente para os jovens que podem, né, desconhecer, para trazer notoriedade, trazer conhecimento, mas não nos parece que esse seja o intuito. Sim. Né? Nem as próprias Forças Armadas estão de acordo, no sentido de cumprir a decisão do presidente. E o que o Gamal colocou também, fora a energia desperdiçada, né? Quer dizer, em vez de você discutir hoje reformas constitucionais, em vez de você discutir o avanço da economia, em vez de você discutir, quer dizer, a ampliação de direitos sociais, em vez de você discutir, enfim, um monte de questões que estão aí na pauta do dia, né? Dívida interna, dívida externa, enfim, se você vai discutir, então, enfim, isso cria, quer dizer, um espaço, quer dizer, quase que antirrepublicano, que você tira da população, quer dizer, a discussão de pautas importantes para colocar um tema que já está superado pela história. Eu falei aqui de uma revisita à data, no sentido de que todos conheçam melhor a história, especialmente os jovens, como a doutora destacou, até porque o doutor Pereira falou do nazismo, quer dizer, as pessoas vão visitar campos de concentração, não para fazer apologia ao nazismo, mas para conhecer a história e ver o que ocorreu, para que aquilo não se repita, não é verdade, doutor? Claro. Não, até fazendo um paralelo à questão de comemorar ou celebrar, eu fui muitos anos coordenador da Central de Transplantes de São Paulo. Muitos anos. E, num determinado momento, o número de transplantes foi aumentando progressivamente até atingir níveis bastante satisfatórios aqui em São Paulo. Uma vez fui convidado por um programa de televisão cedo, e a entrevistadora, antes do programa, falou: então nós vamos comemorar hoje o número de transplantes, de X números. Eu falo: eu não comemoro o transplante. Porque para comemorar transplante, alguém tem que morrer. Então, eu gostaria que a senhora evitasse essa palavra. A colocação da palavra. É a mesma coisa, evitar essa palavra, celebrar uma data trágica na nossa história, né? É um termo inapropriado. Sim. A Câmara articula projeto para anistiar partidos. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira, um projeto de lei que prevê a anistia de multas a partidos políticos que não aplicaram seus recursos de forma adequada e livra diretórios de punição da Receita Federal por não cumprirem determinações legais. O texto ainda permite usar parte dos repasses destinados a promover a participação de mulheres na política para a contratação de funcionárias pelos diretórios. Doutor Vidal, sua avaliação sobre essa aprovação, assim, também foi na calada da noite, hein? Foi nessa quarta-feira. Sim, não há dúvida alguma. Quer dizer, primeiro, quer dizer, que se chama muita atenção que, assim, a Câmara, quer dizer, cria regras de participação dos fundos, etc, etc, etc. São regras que a própria Câmara criou. Falou, os partidos têm que obedecer a esse parâmetro. Aí os próprios envolvidos, quer dizer, não cumprem o que eles mesmos estabeleceram e aí em seguida, quer dizer, ressignificam a regra, quer dizer, né? Isso gera evidentemente uma noção de insegurança jurídica, uma noção de falta de comandos, de falta de estabilidade, quer dizer, para a população, que é muito significativa, né? É uma questão assim que até assim, é pré-republicana, né? Aquela coisa que retoma um pouco aquelas coisas anteriores à República, né? Você tem regras, as regras estão para
serem observadas. Quer dizer, aí você muda, quer dizer, ao sabor de quem exerce o poder, isso fica aparecendo lá, aquela coisa lá do absolutismo antigo, enfim, que você não tinha Estado de Direito, não tinha previsão. É de uma infelicidade grande, né? E lembrando, quer dizer, que são regras que a própria Câmara dos Deputados criou. Quer dizer, e aí os próprios parlamentares envolvidos com os partidos não cumprem, eles mudam depois a regra que eles arbitraram como razoável e adequada. Então, qual é a justificativa? Quer dizer, eles erraram no passado, então, quer dizer, criaram regras irrazoáveis, quer dizer, né? Enfim, totalmente casuístico. Muito. Mas o pior de tudo aqui, pelo que eu vi dessa notícia, é a questão de que eles não deram o recurso financeiro suficiente para que as mulheres pudessem alcançar a candidatura. Isso é o pior de tudo, né? O conteúdo da notícia, né? Quer dizer, esses partidos estão, além de tudo, atrasadíssimos, né? E eu acho que o eleitor deve prestar atenção nesses partidos aí. Né? E tem o Laranjal também, né? O Laranjal, que o dinheiro é desviado para a laranja. Doutora Cláudia? Quando eu também li essa notícia, o que me pareceu realmente é uma finalidade desviada, né, realmente, porque o objetivo realmente era e aí se aprova um projeto de lei para que se desviar a finalidade lá que se pensou e se estudou para a destinação da verba. E também o que me parece é que isso é na verdade, o corte dos investimentos pelas empresas, dos partidos políticos. Então, eles têm que encontrar formas de distribuir a fatia de pagamento de salários, enfim, e de alocação de recursos, já que na administração pública você só pode fazer o que é permitido pela lei, né? É diferente do privado, que você pode fazer tudo que não é vedado pela lei. Então, me parece que realmente isso foi, realmente, como você mencionou, na calada da noite, sem participação popular, sem conhecimento prévio, inclusive até, de repente, de outros partidos, né? De uma maioria partidária, para favorecer pequenos interesses, né, poucos interesses. E esse ponto também chama atenção para um outro detalhe, né, que é a necessidade premente, já ultrapassada, e é um impasse institucional que o Brasil vive, a meu juízo, nesse ponto, que é a necessidade de reforma política. O problema é que a reforma política, quer dizer, tem que ser feita pelos atuais congressistas. E a reforma política, se realizada, quer dizer, contrariaria direitos desses mesmos, ou prerrogativas atuais, ou status atual, desses mesmos congressistas. Como conseguir isso? Quer dizer, uma discussão, por exemplo, que há de um professor norte-americano, que ele fala que o modelo de organização estatal dos Estados Unidos, ele foi importado pela maior parte dos países da América do Sul, né? E só que essa importação não foi uma importação bem sucedida, porque lá deu muito certo, mas aqui não. Aqui nós tivemos, como falar, diversos períodos de exceção, né? Quer dizer, então, esse modelo estadunidense, quer dizer, de tripartição de funções, freios e contrapesos, aqui gerou, quer dizer, no Brasil, ditaduras, na Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, enfim, Bolívia, enfim. Então, esse modelo não serviu para a gente. Temos que discutir um novo modelo, por exemplo. Então, na Europa, hoje, está avançando muito, quer dizer, em Portugal, na França, o chamado semipresidencialismo, né? Onde você tem um presidente eleito e esse presidente, na verdade, tem a responsabilidade de montar a gestão, né? Angariando maioria no Congresso. Isso significa, quer dizer, a necessidade de uma ressignificação, né? Diminuição de número de partidos, proporcionalização das representações regionais e outras coisas mais. Mas é uma necessidade premente, quer dizer, né? Isso precisa mudar. Mas agora, como mudar se as pessoas que vão decidir a mudança são as que seriam eventualmente castigadas por essa mudança? Estamos numa situação difícil. Isso demonstra que a tal da velha política que o presidente Bolsonaro tanto fala esteve presente aí nesse momento, nessa calada da noite. Eu não sei e que para acabar com a tal da velha política é a reforma política, um dos caminhos. Exato, quer dizer, mas o que o presidente Bolsonaro chama de velha política, assim, me parece algo de inadequado, vamos dizer assim, até porque quando ele fala, quer dizer, tem alguma coisa esquizofrênica, vamos dizer assim, né? Ele participou dos partidos da velha política todos, né? Ele foi lá do PFL, foi do DEM, enfim, ele participou desse jogo na Câmara dos Deputados. E quando você fala em velha política, que não há negociação só não existe em ditadura. Negociação tem que haver sempre, né? Enfim, a boa negociação. A boa negociação. E o legislativo é eleito pela população, ele é uma representação de toda essa população. Agora, você tem que organizar como é que essa discussão, como é que esse diálogo tem que ser feito. E aí, se você tiver, por exemplo, 3 ou 4 partidos, é muito mais fácil você ter 30 partidos. Você tem, na verdade, quer dizer, a necessidade de um presidente apresentar um projeto para governar.
no começo, submeter esse projeto ao Congresso, nomeando uma pessoa que vai capitaneá-lo ali, com aprovação do Congresso, você já tem uma adesão, quer dizer, do Congresso àquele projeto que vai ser realizado de governo. Quer dizer, isso é um instrumento moderno que está sendo usado com sucesso em alguns países da Europa. Quer dizer, por que não usar aqui? Então são dificuldades que há. Mas eu não acho que, na verdade, o presidente Bolsonaro ou as pessoas que o ladeiam sejam as pessoas aptas à condução de uma reforma dessa natureza. Eu acho que precisa ter um pouco mais de massa crítica na sociedade, um pouco mais de organização da sociedade civil, quer dizer, para construir, quer dizer, uma mudança aí com mais substância, né? Quer dizer, com mais possibilidade de êxito que está vendo hoje. Porque essas próprias discussões que ele fala, xinga Lopes na Câmara, xinga não sei o quê, fala que não vai jogar dominó com o presidiário, enfim, isso é que você constrói negociação a partir desses parâmetros, né? Doutor Pereira. Ele parece ter uma atitude muito parecida com o Jânio Quadros, na época áurea do Jânio Quadros. Quando o Jânio Quadros, cada dia ele inventava uma história. Vou fechar a quadra esportiva lá do bairro, não sei o que, saía aquela confusão na sociedade, todo mundo contra. Então, cada dia ele põe uma notícia para ficar na mídia. A impressão que eu tenho. Ou é uma coisa que eu não consigo entender. Proibiu a briga de galo. Briga de galo, jockey clube. Enfim, ele colocava essas notícias, ele saía multando na rua. Então, ele ficava sempre em evidência, né, o Jânio Quadros. E parece que é o mesmo método que está usando o Jair Bolsonaro, fazendo essas atrapalhadas quase diariamente. Isso é muito temeroso, né? Porque o Brasil ele é muito sensível ao presidencialismo, né? Diferente das bobagens também que o Trump faz lá nos Estados Unidos, ou fala, enfim, mas lá a gente sabe que as instituições são mais fortes, o cidadão é um cidadão muito mais consciente, né? Do que ainda nós estamos caminhando aqui no Brasil, para uma consciência cívica, né? De proteger o bem público, de saber que a gente tem que ter o dever de pertencimento do que é nosso, né? A gente ainda está caminhando a passos largos em relação a isso. Então, tudo que o presidente realmente emana todos os dias no Twitter, nas redes sociais, enfim, para nós pode soar como uma bomba, né? Em termos econômicos, em termos de investimento externo, de realmente acreditar que o país saia da crise. Tanto verdade que as cotações das moedas dispararam ontem e hoje, por conta de todas essas controvérsias que o presidente tem tido com o presidente da Câmara, não é? Então, isso não ajuda, de qualquer forma, não ajuda. Agora, o presidente Bolsonaro foi eleito com a força das redes sociais, quer dizer, subverteu todo um sistema, né, que ninguém esperava, quer dizer, com tão pouco tempo na televisão, conseguiu chegar da maneira que chegou. Talvez ele esteja com a ideia de que é possível governar também usando rede social e Twitter e coisas do gênero. Olha, eu vou mostrar que também é possível governar de forma diferente daquilo que foi feito até aqui. Será que não é isso que passa pela cabeça dele? Eu já pensei sobre isso, eu acredito que sim. Eu também já li a respeito um pouquinho disso, que ele também falou que ele está recebendo muito conselho de se afastar das redes sociais, mas isso os inimigos que dizem para ele, porque na verdade querem afastá-lo do povo, né? Mas também ele tem que entender que o nosso sistema político requer negociação, requer uma aproximação do governo, até porque nós estamos diante de uma Câmara, de um Senado completamente fragmentados neste momento. Né? A gente ainda precisa formar coalizões, precisa formar pessoas que briguem e lutem pelos mesmos ideais, pelos mesmos direitos para a população, e ele precisa estar perto disso, junto às casas que decidem. Então, na verdade, precisa estar perto do povo, sim, mas não ao extremo, né? Precisa fazer uma mediação disso. Tem razão, porque conversar com a população não é ruim. Não. Realmente não é ruim. Porém, ele tem que realmente conversar com os eleitos pela população também, que é o Congresso Nacional. E que não são só os 513, tem os 81 senadores. Exatamente, e governadores também. Governadores. Então, é um país, não é? O camarada vai governar somente pelo Twitter, fica complicado. E lembrando também, quer dizer, que os países todos, né, de esquerda ou de direita, que construíram governos sem observar tripartição de funções, respeito ao legislativo, respeito às eleições, todos eles, repito, em todo o espectro político, e caminharam para regimes ditatoriais, e, enfim, onde houve desrespeito, na Venezuela, que se discute hoje, quer dizer, o parlamento venezuelano foi desconsiderado, né, criou-se lá uma Assembleia Constituinte, coisa e tal, você pensar, quer dizer, né,
União Soviética antiga, na Alemanha nazista, na Itália fascista, enfim. Então, você ignorar as instâncias institucionais, quer dizer, né, da sociedade civil, é algo que me parece inadequado, né? Na linha do que tem que se apontou no primeiro item, você vai comemorar, quer dizer, se assula a população, quer dizer, a postura do presidente não é de ser um polemista, né? O polemista é o deputado, enfim, o presidente tem que ser um grande agregador. Coordenador, né? Um grande coordenador. Facilitador, né? E tem que ter um plano de governo, né? Como qualquer empresa tem um plano de negócio, tem que ter um plano de governo. Quer dizer, qual que é o plano de governo? Tem que executar o plano de governo. Na área econômica, me parece, eu como economista tenho acompanhado, na área econômica me parece que eles têm se limitado somente à questão da reforma da Previdência. E outros assuntos importantíssimos podem entrar na pauta. Estão só cuidando desta coisa da reforma da Previdência. Que nós, como grupo minoritário de economistas, somos contra essa reforma. Porque ela é uma reforma que ela é contracionista do meio de circulação monetária. Né? Então, você tira do pessoal mais idoso a possibilidade de consumo, né? Além de tudo. Então, é mais uma medida contracionista da circulação monetária, que lá na frente não ajudará a economia a se levantar. Diminui o PIB, né? Diminui o PIB ainda mais. E a questão da dívida interna vai ficar ainda pior, porque você não tem arrecadação. Se o governo não arrecada, porque não há consumo, como vai conciliar a dívida interna e todas as despesas correntes do governo? Né? Então, nós vemos com muita preocupação essa questão. Nós, economistas mais estruturalistas, que não somos monetaristas, e que achamos que a estrutura da economia, a estrutura dos empregos, né, tem que ser mais garantida pela via do consumo também, tem que ser melhorada, estamos muito preocupados com essa questão, e é somente essa preocupação. A concentração bancária é uma das questões importantes, não há concorrência no setor bancário, né? Eu vindo para cá, ouvi na rádio que o juros do cheque especial e do cartão de crédito é por volta de 300% ao ano. Não é? Nenhum país do mundo tem isso. É uma loucura, é inibidor do crescimento, né? Algo parecido. Né? Então, você, ao mesmo tempo em que o governo paga por ano por volta de 380 bilhões de reais de juros para o setor financeiro, né? É complicado você baixar ainda mais a arrecadação. Não vemos muito futuro nessa reforma, na verdade. No próximo bloco, após o intervalo, nós vamos falar sobre o Ministério da Saúde, que terá secretaria com foco em prontuário eletrônico. Você acompanha mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, a ABRAD. Então agora o Serginho Souza vai para o intervalo comercial, a gente volta já já. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. A Universidade Paulista Unip forma cidadãos conscientes, criativos e empreendedores. Há 7 anos é a universidade particular preferida do mercado profissional. Mais de 100 parcerias internacionais em todos os continentes. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que desejar. Use sua nota do Enem e venha estudar com desconto de até 100%. Unip, qualidade comprovada. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda rever todos os nossos programas de rádio e TV? Acesse nosso portal www.observatorioterceirosetor.com.br e a qualquer hora do dia. Fique informado com notícias, eventos e matérias exclusivas. Aproveite e faça como milhares de pessoas em mais de 40 países. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Você faz o bem e a gente espalha. Observatorioterceirosetor.com.br. O olhar da cidadania.
Ranking Universitário confirma. Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Estamos de volta aqui na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos, e também pelas redes sociais, Instagram e Facebook, com mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, ABRAID. O Ministério da Saúde terá secretaria com foco em prontuário eletrônico. O Ministério da Saúde deve passar por mudanças em sua estrutura nos próximos dias. As alterações prevêem a criação de novas secretarias e de uma diretoria de integridade, voltada à fiscalização de contratos, ouvidoria e ações anticorrupção. Haverá ainda a criação de uma secretaria voltada à tecnologia de informação, cujo foco será implementar um prontuário eletrônico no país. Doutor Pereira, como se diz na gíria, demorou, né? Demorou e vai demorar muito tempo, tenho a impressão, porque esse é um assunto extremamente complexo. Isso só passou a ter alguma possibilidade de um prontuário eletrônico a partir do SUS, que é 1988, que colocou toda a população num sistema único, só um sistema de saúde. Passou-se a discutir o cartão SUS em 1998 e a implantação do cartão SUS a partir de 2001. Com uma série de dificuldades, você cadastrar 200 milhões de pessoas num sistema, né? E no início descentralizado, houve uma duplicação de números enorme no país. Hoje está se fazendo o que eles chamam de higienização, então estão filtrando todo mundo, cada um vai ter só um número. A partir daí, eu acho que daí começa a ser possível construir um prontuário eletrônico. Tem muita dificuldade, uma dificuldade política, que é a mudança de regime de governo, que de repente entra um novo governo com novas ideias e derruba o que o anterior estava fazendo. Mais ou menos que fizeram com o Obamacare, né? Que entrou um novo governo, não, o Obamacare não serve. Então isso tem que ter uma continuidade, que é uma coisa que vai demorar muitos anos para se constituir e tem que perpetuar. Mas é um sonho de consumo de qualquer um, ter algo assim, né? Enfim, tem iniciativas isoladas, tanto de Ministério quanto de Estado, prefeituras, para começar a construir um prontuário. A Prefeitura de São Paulo, na outra gestão, fez um aplicativo que se chama Agenda Fácil. E você coloca no teu celular, você vai buscar o seu número de senha na unidade de saúde da sua casa, referência da sua casa, você se cadastra no aplicativo no celular e você agenda a sua consulta, vai à consulta, quando é pedido de exame, você tem acesso a esses exames, acesso a uma consulta especialista, você está em lista de espera, você acompanha e consegue acessar a sua consulta, já é uma evolução. Você tem resultado dos exames, tudo num aplicativo só. Agora, isso é uma iniciativa da prefeitura, daí você tem uma iniciativa de outro estado que é diferente, com base de dados diferente. Então, isso é um negócio de uma complexidade absurda. Mesmo o cartão SUS já está evoluindo muito. Hoje já tem o cartão SUS, tem o portal SUS. E tem o aplicativo DigiSUS, que você tem as suas informações básicas, você tem as internações que você fez, a relação de internações, você tem as consultas agendadas ali no histórico, você coloca informações dentro desse aplicativo, dentro do sistema, como você pode alterar peso e altura, atualiza medicamentos que você está recebendo, enfim, tem uma construção nesse sentido, que é extremamente complexo, mas a coisa está andando. O SUS atende aproximadamente 60% a 70% da população, o resto tem a saúde complementar, que daí tem outro sistema, outras bases de dados, e para unir tudo isso é muito complicado. Então, eu acho que é o futuro. Quer dizer, Oswaldo Cruz, no início do século passado, tem uma frase que a estatística sanitária é a bússola da saúde pública. Então,
desde aquela época, sempre se falou, se você não tiver informação, você não consegue planejar, você não consegue ter ações de saúde. Essa frase é brilhante, dessa pessoa brilhante que é Oswaldo Cruz. Né? Isso lá no início do, sei lá, que ano que foi, tendo uma ata do Conselho Nacional de Saúde, de uma ata de 1963, tem a citação desta frase de Oswaldo Cruz, que é o futuro. Você tem que ter informação, senão você não consegue planejar, não é possível. E outros prontuários, por exemplo, na área que eu trabalhei, no transplante, a gente desenvolveu um sistema web em 2005, e que tinha um prontuário do paciente, que tinha as informações básicas do cadastro, tinha a posição dele na lista de espera, alguns exames que são vitais para renovar o exame, senão ele perde a posição na lista, fica suspenso. Tinha as vezes em que a equipe negou um órgão para ele, o motivo pelo qual negou, e todas as vezes que mudaram o cadastro dele, suspenderam ele da lista, ativou, aconteceram mudanças no cadastro dele. Isso o paciente tem acesso, até hoje tem acesso. Então ele pode contestar, junto à equipe, por que você recusou um órgão nesse dia, falou tal coisa, e eu estava lá, entendeu? A informação tem que ser, quer dizer, tem que ter muita transparência esse sistema, além de visibilidade, né? Agora, gente, o curioso dessa notícia aqui também é a criação da Diretoria de Integridade, voltada à fiscalização de contratos, ouvidoria e ações anticorrupção, mas já não deveria ser assim? Mas já existe a auditoria e controle, acho que estão unificando alguns setores, eu não tenho ideia do que se trata exatamente, mas o órgão de auditoria e controle isso tem há muitos anos. Eles estão unificando, pelo que eu vi na notícia, eles estão unificando realmente e estão dando, óbvio, uma importância significativa nesse momento, né, para nós que trabalhamos com compliance e incentivamos a criação e adoção de programas de integridade pelas empresas, nós vemos com muito bons olhos, né, principalmente no setor que a gente sabe que a corrupção é imensa, no setor de saúde. Nós acreditamos que realmente iniciativas como essa, de governos que estão entrando agora, né, do ministro Mandetta, que realmente sejam eficazes no combate à corrupção, porque você contratar pessoas que saibam como combater, como treinar funcionários, e implantar uma avaliação de riscos que possa identificar quais são os riscos das secretarias, enfim, dos hospitais, e que possa contribuir numa agenda positiva no combate à corrupção, é essencial para que a gente realmente consiga aí domar essa praga que a gente tem no país, que é a corrupção, e é muito grande na área de saúde. Na FIA, por exemplo, a gente tem diversos cursos, felizmente, cada vez mais procurados, cada vez com mais interessados por administradores públicos e privados na área de compliance e riscos, e a gente acha que é uma ferramenta de gestão. A gente tem que se diferenciar, assim como outros países já fizeram, porque só demonstrando que o risco existe e que ele vai realmente se perpetuar e acabar com o negócio e diminuir empregos, enfim, que os recursos vão ser mal alocados, é que você consegue, lá na frente, demonstrar a eficiência de um programa de compliance para que as empresas tenham longevidade, né? Ainda mais um sistema público de saúde. Então, a gente vê com muito bons olhos se realmente uma secretaria específica para isso, com pessoas especializadas, que cuidem desse assunto. Quais são os números que podem ser apontados com essas ferramentas do sistema de compliance em empregos que voltaram a ser gerados, em ações de corrupção que foram eliminadas, a economia por conta de ações anticorrupção? Que números que existem? Hoje a gente já identifica o seguinte, o pior risco é aquele que você desconhece, né? Então, quando o empresário, principalmente o investidor, ele conhece o risco, ele tem como mitigá-lo, tem como adotar planos de ação, e com isso, se ele mitiga os riscos, ele consegue evitar surpresas. Se ele evita surpresas, ele está mais preparado para evitar demissões. Então, visivelmente, nós temos aí empresas que adotaram, resolveram, né, não pela dor, como é o caso, como a gente só tem notícia, né, das empresas que foram punidas e que, infelizmente, passaram aí pela Operação Lava Jato. Essas, infelizmente, tiveram que reduzir, né, muito número de funcionários, mas as empresas que, ao serem alertadas, resolveram conhecer os seus riscos, implementarem planos e programas de compliance, elas conseguiram eficientemente segurar aí o quadro de funcionários e ter uma previsibilidade futura. Curiosamente,
Na FIA nós temos um estudo que diz o seguinte, que de 10 habilidades do empreendedor brasileiro, a 10ª é gestão de riscos. Isso é muito ruim para um país novo como o nosso, que ainda não tem tantos empreendedores assim. Então, a gente incentiva muito que, principalmente os jovens, né, que hoje pensam muito em abrir os seus negócios, né, num país novo como é o Brasil, se comparado a outros países, que a gente tenha esse conhecimento e que saia das universidades essa preocupação, né, e que não sejam aí empreendedores kamikaze, que juntem o seu dinheirinho, abram um negócio e não vejam onde estão os riscos, porque a gente tem uma instabilidade econômica e jurídica muito grande no país. E que isso não é divulgado nas faculdades, nos cursos de graduação. Instabilidade é a regra. Instabilidade é a regra, infelizmente. Mas, com certeza, eu não tenho os números exatos, mas a gente tem evidências de que um programa de compliance eficaz, ele pode preservar, sim, uma quantidade grande aí de empregados em empresas. Um dado também que eu acho significativo lembrar, que a gente fala, quando a gente fala do SUS, precisamos lembrar aqui que o SUS do Brasil tem lá suas mazelas, suas dificuldades, mas quando você compara, quer dizer, com a saúde pública de outros países, inclusive países muito mais desenvolvidos que o nosso, como os Estados Unidos mesmo, lá a pessoa que tem um problema de saúde morre à míngua, literalmente, sem assistência, ainda que tenha dor, se discute lá a recepção e estabilização de pacientes, coisa que aqui no Brasil já está superada, né? Então o nosso sistema, embora se ressinta, evidentemente, de necessidade de correções e aperfeiçoamento, ele é um sistema que vem melhorando muito. E ele é universal, recebe pessoas até da América do Sul, inclusive de outros países, é universal. O paciente é um programa gigantesco, para vocês terem ideia, de internação hospitalar, que é a IH que a gente fala, no estado de São Paulo são 200 mil IHs por mês. O que isso significa 290 milhões de reais para pagar estas 200 mil internações por mês no estado de São Paulo. Se transformar isso para o Brasil, pode multiplicar por 4. Então, são 800 mil internações por mês, que tem 1 bilhão e 200 milhões por mês. Mas, doutor Pereira, se eu comparar ao que se paga de juros por ano, a saúde pública poderia virar uma das melhores do mundo no Brasil. Mas uma das melhores do mundo. Aliás, pelo tamanho. Uma das melhores. Mas poderia ser realmente algo. Mas ela é melhor, mas ela ainda é desigual. Não. Né? A gente olhar grandes centros, né, como São Paulo. Né, Rio, não, se você pegar a produção do Brasil, obviamente que o Sudeste, Sul e Sudeste vão estar no topo. Norte e Nordeste tem problema. O doutor Pereira tinha falado. Exceto o Rio de Janeiro. Exceto o Rio de Janeiro, que vai lá para baixo na tabela. O doutor Pereira tinha falado dessa falta de continuidade das ações com mudanças de governo, citou o caso do Obamacare, né? Em que medida isso tudo implica um governo sai, o outro entra e olha, eu vou derrubar o que você fez porque eu não quero o dividendo político para você, enfim. Então a coisa não tem que dar certo, vai ter que dar certo o que eu quero. Então, em que medida a população acaba se complicando, especialmente na área da saúde, com relação a essas mudanças na saúde? O que aconteceu nos Estados Unidos. O Obamacare era meio um SUS, né, americano, né? O que o Obama quer, o Trump não quer. O Trump não quer. O Trump quer muro. Foi simplesmente abandonado lá, né? Foi abandonado o programa. E a situação da saúde, para quem não tem convênio, ou não tem condições de pagamento, ou tem um atendimento negado pelo convênio, lá mesmo tendo convênio, a situação lá é aflitiva, é um negócio que não dá para entender. Eles gastam com questões bélicas o equivalente ao nosso orçamento, 1 trilhão e 500 bilhões mais ou menos. E ao mesmo tempo a população não tem direito subjetivo à assistência, você pode estar com dor, pode estar com qualquer dificuldade e tal, e não é atendido, morre com... É uma situação de violação a direitos humanos, assim, que não tem igual, né? É uma tortura, você fica com um diagnóstico de doença, sofrendo e sem assistência. Quer dizer, então Quando a gente vê o Brasil, dá orgulho. Dá orgulho. Você não tem sistema de transplante igual ao do Brasil. Não tem. Não tem. Onde 95% de transplante de órgãos é feito pelo SUS. E 100% do medicamento é retirado do SUS, mesmo que ele faça no serviço privado. É fantástico. O atendimento é um modelo mundial, o tratamento que foi dado para a AIDS aqui no Brasil. É modelo a vacinação brasileira. Então, tem coisas fantásticas no sistema de saúde que o sistema tem que continuar e tem que aperfeiçar, lógico. Isso tudo com corrupção, imaginou? Sem corrupção. Especialmente na vacinação em massa, né? E imagine se desses
380 bilhões que são pagos de juros por ano, eu bato muito nessa tecla, porque é a tecla mais importante que nós temos hoje. Fosse destinado para equilíbrio das 80, vamos dizer. Onde é que foi a falha dessa questão da volta do sarampo? Onde é que foi a falha? As pessoas... as pessoas... Não, tem esses grupos anti-vacinação, tem as falhas próprias do poder público que, de repente, não cuidou para que tem a mídia, o negócio que o nosso presidente usa, rede social, divulgando que a vacina provocava não sei o quê. Pois é. É um problema. São desinformações. Mas você veja, na área da Braide, a Braide trabalha são associados que trabalham com importação e distribuição de produtos de saúde, OPME que chama, hortiprótese e materiais especiais. Isso, a OPME, dentro daquele volume, que São Paulo depois pode transportar para o Brasil, 290 milhões de AH, OPME significa 9,5% deste volume de 290 milhões, né? E, por exemplo, um produto que é top de uso são stents coronariano. E, mais recentemente, o stent coronariano farmacológico, que tem uma droga associada que parece evitar a restenose da coronária. Então, isso representa 25% do volume de OPME, o stent coronariano. E essas inovações tecnológicas, a inclusão dessas inovações, passa por uma comissão no Ministério que chama CONITEC, que eu acho seríssima essa comissão. E que avalia, eu levantei esses dias atrás. Quais são as define, este inclui, este não inclui. Na casa do stent foi feito um levantamento de dados, um texto muito bem feito, e que acabou permitindo que esse stent fosse usado ao preço do stent não farmacológico, com esse detalhe. Né? E passou a ser usado a partir de 2014, essa decisão de 2014 vem subindo, foi utilizado em 2018, 35 mil stents, contra 80 mil do stent não farmacológico. Então, são 120 mil stents que estão atendendo pacientes coronarianos, e o que eu defendo muito na saúde é protocolo. Você tem que ter protocolo, sabe? Para dirigir, eu posso fazer uma tomografia todo dia, eu não sou impedido de fazer isso. Para poder ser auditado, né? Não, eu não. Se você for no Canadá, numa farmácia, buscar um medicamento que você está apontado lá, que você é alérgico, vamos supor, você não retira. Porque tem um sistema que barra o fornecimento. Eu tive, por exemplo, tive na Suíça recentemente, meu irmão ficou mal de saúde, acabou falecendo, eu fui na Suíça visitá-lo, numa cidadezinha de 80 mil habitantes. Tinha um hospital do tamanho do Hospital das Clínicas, lá para atender a população, com projeções da Suíça, projeções para daqui a, sei lá quantos, 20 anos, 30 anos, a coisa lá é feita, o camarada está restaurando uma calçada, mas está nova, não, você restaura porque isso aqui, não sei, mas enfim, o hospital não tinha portaria, não tinha catraca, você entra no hospital e pronto, entrou e vai subindo e vai andando, só que a população não entra, então é uma evolução, é um negócio gigantesco a diferença. Então você entrava, ninguém perguntava nada, você passava numa porta, pegava o elevador, ia no andar, nada. Na Alemanha também. Nada. Bom, vamos lá. Então é uma evolução, infelizmente, mas acho que está evoluindo. Está evoluindo. Vamos mudar participou bastante. O nosso tema aqui, fazer girar os temas aqui. O que é articulação política e quais são os limites? O presidente Jair Bolsonaro prometeu ao longo de sua campanha acabar com a velha política do toma lá da cá. Para aprovar a reforma da Previdência, porém, prometeu ampliar o diálogo. Em quase 3 meses, esse diálogo não ocorreu. E agora, com a troca de farpas com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, o que se diz é que falta articulação política ao presidente. Mas, afinal, o que é essa tal articulação política e quais são os seus limites? Doutor Vidal, o próprio presidente Bolsonaro, acho que quando ele estava no Chile ou no Paraguai, aqui nos últimos dias, ele mesmo de lá já perguntou, mas o que é articulação política? O que falta eu fazer? Ele perguntou, né? Então, é aquilo que a gente já conversou aqui uns instantes atrás, ele está achando que governar por redes sociais, isso elimina tal da articulação política, isso não precisa. Será que é isso? Na verdade, se você estuda, quer dizer, a construção dos estados modernos, né, indo lá desde das sociedades gregas, depois para o Império Romano, feudalismo, Estado,
evoluir para os estados absolutistas, né, depois para os estados modernos, enfim, e aí progressivamente com essa feição atual que eles têm, constata-se já há 2 séculos, vamos dizer assim, quer dizer, que existe a necessidade de você construir o Estado a partir do diálogo dos diversos segmentos que formam uma sociedade. Quer dizer, é evidente que uma sociedade como a nossa, com 200 e poucos milhões de pessoas, enfim, com as complexidades que ela tem, esse diálogo não é uma coisa simples, né? Você fala de uma reforma da Previdência, isso impacta a vida de milhões de pessoas, quer dizer, e quando impacta, você fala, não, mas a pessoa pode trabalhar até os 65 anos, mas vem outro e fala, não, mas a partir de 50 ela não consegue emprego. Enfim, é um diálogo complexo. E não há, quer dizer, possibilidade de você, nesse diálogo, quer dizer, pensar que tem alguém que seja o dono absoluto da razão. Não importa sob que critério ideológico, né? Quer dizer, então você tem que construir diálogos mesmo. Quer dizer, né, esse diálogo agora é evidente, quer dizer, que esse diálogo pode não envolver, ou não deve envolver, quer dizer, corrupção, métodos de convencimento, não, ao contrário, isso na verdade desnatura o próprio diálogo, né? Mas a necessidade de articulação política, de conversa com as forças, com os sindicatos, com os partidos políticos, isso é uma necessidade, quer dizer, é intransponível. E não há como pensar, quer dizer, que um chefe de Estado, um chefe de governo, quer dizer, no caso do presidente da República, quer dizer, se negue, quer dizer, vamos dizer, a esse diálogo mais próximo, essa construção de um pensamento hegemônico que vai nortear o país durante um dado período, né? Então você precisa ter uma hegemonia de pensamento, e essa hegemonia ela é construída com articulação política. Você tem que fazer política, porque antes da política era guerra, era imposição, quer dizer, não tem qual que é a alternativa à articulação política. E volto a dizer, o Congresso é o espelho da sociedade também, é um Congresso eleito, e que o chefe da nação precisa dialogar com esse Congresso, né? Se não dialogar e quiser impor a sua vontade, aí já não é mais democracia. Ontem, em entrevista à TV Bandeirantes, o presidente Bolsonaro disse que, mas como é que eu vou conversar com 513 deputados, mais 81 senadores? Não dá para ficar recebendo gente o tempo todo, mas não é isso, né? É por isso que existem as lideranças também dentro do Congresso, né? Né? Existem os ministros, né? Os assessores. Existe a figura do Onyx Lorenzoni, que é para fazer esse tipo de trabalho. Aliás, ele tem 20 assessores lá, né? Quer dizer, ex-deputados, exatamente para ter esse diálogo. Quer dizer, o que essas pessoas estão fazendo? Quer dizer, não, na verdade, o diálogo precisa existir, não tem como. Quer dizer, e repito, quer dizer, você nunca vai ter um pensamento homogêneo, você tem que ter um pensamento hegemônico. Agora, a hegemonia é uma conquista. Inclusive, se vocês me permitem, eu até entendi que essa rusga que aconteceu com o Rodrigo Maia, havia aí uma pressão do presidente, talvez com o presidente da Câmara, para tentar fazer com que ele apoiasse o projeto e ele fizesse, né, essa liderança dentro da Câmara. O que não nos parece salutar, porque, na verdade, não cabe ao presidente da Câmara esse papel. Existem as lideranças do governo dentro da Câmara, né? O presidente da Câmara é o representante também do povo. Então, ele não pode também tomar partido de lá ou de cá, né? Ele tem que ali liderar, tem uma liderança para ele fazer na Câmara, estabelecendo limites entre opiniões alheias, entre A, B, C. Então, sem tomar partido também, né? Também. E eu acho que foi totalmente necessária essa rusga, porque, na verdade, se o governo tomasse para si, né, através das suas lideranças, a responsabilidade de fazer essa articulação como deve ser, através de negociação, de exposição de motivos, né, de justificativas, de demonstração de números, enfim, como tem que ser, né, toda negociação, né, estratifica, né, traz para a mesa o que tem que ser negociado, não precisaria chegar a esse ponto, né, de um falar que não vai apoiar, o outro falar que precisa do apoio, que está namorando com o outro. Imagina que o ministro Paulo Guedes estava com a intenção de ir à CCJ, se recusou, né? Isso é um absurdo. E acabou não indo porque, segundo ele próprio, iria apanhar dos membros do próprio partido do governo, do PSL. Não, então, nem avisou que não iria, nem avisou. E como é que pode? Você tem ministro, quer dizer, autor intelectual do projeto, quer dizer, que vai tramitar pelo Congresso, primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, ele se recusa, ele não vai, quer dizer, como não pode? Enfim, ele tem que ir lá dar cara a tapa, discutir, isso é próprio da política, não tem jeito. Mas quer dizer, sem articulação do partido do governo, sem relator. Exato. Não, e a dificuldade maior é que a maioria da população vai se prejudicar nessa reforma da Previdência. E ela tem que ser convencida de que essa reforma será boa para o país. Exatamente por este ministro, não é? E esse ministro se recusa ao diálogo, não é? Venha nos convença a sociedade que isso será bom, né, para o país.
É preciso convencer a sociedade. Do meu ponto de vista, acho que arruma as contas do governo por um ano, não é? E no ano seguinte vai ter menos circulação monetária e a arrecadação cai mais ainda, não há consumo, o desemprego ainda é crescente. Então, a questão da dívida interna não se resolve. Ela se resolve agora, se barriga, que é o que os bancos querem. E essas aposentadorias de pequeno valor, especialmente, elas impactam diretamente no PIB, que a pessoa não guarda aquilo, ela gasta tudo, né? Quer dizer, quando gasta tudo, aquilo gera crescimento econômico, gera mais negócio, gera mais atividade, gera mais imposto. É o chamado efeito multiplicador, né, do consumo. Ele não... Imediato, né? O ministro Paulo Guedes não esteve na CCJ da Câmara, mas esteve na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, disse que não tem apego ao cargo e que pode ir embora... Enfim, mas também não vai embora se perder logo a primeira batalha. Como é que você avalia essa declaração, doutor Vidal? Eu acho uma declaração infeliz, repito, quer dizer, é que nem o menino, eu faço gol, eu não levo a bola embora, quer dizer, não acaba o jogo, a bola é minha. O jogo não é tão simples assim, vamos dizer assim. Não é de ninguém, né? Sou dono da bola e não jogo no gol. Você tem aí, como você falou, 513 deputados, 81 senadores, 27 governadores, inúmeras lideranças políticas, sindicatos patronais, sindicatos de empregados. Você tem um conjunto de questões que estão colocadas. Repito, uma análise econômica também multifacetada, quer dizer, economistas que apontam a reforma como necessária, outros, ao contrário, apontam que não, que a reforma seria desastrosa no médio dizem prazo. Que a previdência pública tem, inclusive, superávit, não déficit. Existe essa controvérsia também. Exato, tem controvérsia com relação ao financiamento. Então isso tudo precisa ser esclarecido, quer dizer, é uma reforma que impacta muito, quer dizer, e outra coisa que eu achei também, que a elaboração do projeto foi um pouco descuidada, né, foi um projeto elaborado assim, imagino eu, quer dizer, querendo colocar um monte de gordura para poder cortar depois, mas isso precisa ter, quer dizer, porque impacta, você fala, a pessoa vai aposentar com 65 anos, aqui em São Paulo, por exemplo, nos Jardins, a expectativa de vida é de 75 a 80, em Cidade Tiradentes é de 53 a 55. Quer dizer, de onde vem a cidade de 65 anos? Quer dizer, então, enfim, quer dizer, quem é que recebe essa aposentadoria na sua maior massa? São pessoas que vivem até os 80, 90 anos ou quem vive até os 60? Agora, tem duas declarações de dois ministros, dos mais importantes do governo Bolsonaro, quer dizer, essa do ministro Paulo Guedes, que ele não tem apego ao cargo, e a do ministro Sérgio Moro, que disse que nenhum deputado solicitou a retirada das previsões da corrupção do projeto anticrime, enfim. Mas que se houvesse essa solicitação, ele jamais concordaria. Então, são duas pastas aí que estão na ordem do dia, né? Estão na ordem do dia, exatamente. Quer dizer, o projeto do ministro Moro, quer dizer, um projeto que tem lá, de um lado, alguma importância, mas também suscita, quer dizer, algumas controvérsias. Tem alguns pontos do projeto, quer dizer, que eles são... alguns pontos da colocação dele, aliás, quer dizer, são controversos, acho que suprimem até algumas garantias, o que não é adequado. De outro lado, também há algumas colocações que ele faz que são muito pertinentes, né? Por exemplo, quer dizer, o Estado precisa assumir o controle carcerário. Isso não dá para você imaginar, quer dizer, que a coisa continue como está, quer dizer, né? As facções criminosas dominando os presídios, quer dizer, enfim, você prende o sujeito e ele dentro da cadeia, quer dizer, realiza o tráfico, você não consegue controlar minimamente o que ele faz ali dentro. Quer dizer, vira até um congresso. Vira um congresso, eles fazem tribunal do crime por celular, decidindo quem vai morrer, quem não vai, de dentro da cadeia. Senão vira o Estado do Ceará. Né? Exato, exatamente, quer dizer, como foi no Ceará. Então, algumas das questões que ele coloca também, quer dizer, embora haja uma crítica, vamos dizer assim, à esquerda do projeto como um todo, algumas questões são relevantes e precisam ser pensadas, né? Quer dizer, nós temos exemplos aqui na América do Sul de empoderamento muito grande de facções criminosas que geraram um estado de exceção, como foi na Colômbia. A Venezuela caminha um pouco nesse caminho hoje, mas a Colômbia foi um mau exemplo, né? Quer dizer, você tinha lá as tantas tráfico de entorpecentes, guerrilha envolvida com tráfico também, paramilitares que era contra a guerrilha, mas também se envolveu com tráfico, enfim, ninguém controlava absolutamente nada, quer dizer, né? Então, esse combate ao crime organizado, ele é uma necessidade e o controle das carceragens é uma outra necessidade também colocada. Agora, você acabar com garantias como devido processo legal, presunção de inocência, isso é muito, muito complexo, porque quem está na área jurídica sabe, quer dizer, a quantidade de erros que já houve,
e uma de uma pessoa acusada injustamente, às vezes detida injustamente, presa injustamente. Quer dizer, você tem essas garantias não é à toa, porque a história mostra que elas são garantias necessárias. Doutor Vidal, aproveitar que o senhor está com a palavra, o tempo do programa se esgotou em poucos segundos, sua avaliação sobre os temas que nós colocamos aqui hoje. Acho que é isso, quer dizer, são os temas mais atuais possíveis, né, e que todos eles reconduzem a uma questão, quer dizer, né, essa falta de capacidade que o governo federal tem tido de ampliar um pouco o diálogo com a sociedade, com as instâncias governamentais. Doutora Cláudia, sua avaliação em poucos segundos, o seu ponto final. É importante que a gente tome conhecimento, enfim, através dos noticiários, e sempre escute as duas partes, né, porque é um assunto que sempre tem várias partes e que a população interaja e tome conhecimento sempre. Obrigada pela participação. Doutor Pereira, seu ponto final no programa? O que diz mais a meu respeito, que é a questão do Ministério da Saúde, do prontuário eletrônico, acho que é uma questão fundamental que consiga evoluir para esse prontuário eletrônico, que a gente tenha cada vez mais informação a respeito da saúde para conseguir planejar melhor. Gamal, seu ponto final no programa de hoje? Então, eu vejo assim que o diálogo é a coisa mais importante na sociedade, né? Quando todos pensam igual, ninguém está pensando. Então, é preciso retomar o diálogo, né? O Brasil está bastante dividido ainda, é importante retomar o diálogo de ideias, né, para a gente perceber que o país pode avançar. Muito obrigado pela participação. O agradecimento, então, aos nossos convidados de hoje, o Procurador de Justiça, professor e escritor, doutor Vidal Serrano, associado do Movimento do Ministério Público Democrático, o MPD, a advogada doutora Cláudia Carvalho Valente, professora de Compliance da Fundação Instituto de Administração, FIA, o médico doutor Luiz Augusto Pereira, especialista em gestão de informações de bancos de dados de saúde, consultor da Abraide, e o economista e empresário Ricardo Gamal. Termina aqui mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, a Abraide. O programa Gente que Fala volta amanhã, sempre sob a direção do jornalista Fausto Camunha. Agradecimento ali na mesa de som ao Serginho Souza. Tchau, até amanhã.